Bom dia a todos, pessoal. Vamos aqui dar continuidade à nossa matéria e a nossa nota de aula, anotem aí, já peguem essa nota de aula, já botem ao lado, porque a gente vai acompanhando, certo? Vocês vão acompanhando aí cronologicamente, de acordo com o que eu vou abordando aqui, certo? Então, a nossa nota de aula de hoje é as principais vertentes teóricas da sociologia. Nós temos três classes da sociologia, né, considerados. Nós temos Karl Marx, temos o Max Weber e temos o Emile Durkheim, certo? É, Dentro desse rol, nós também costumamos falar do Augusto Comte como um precedente, digamos assim, ao que se entende como classe da sociologia hoje, certo? Até porque o Augusto Comte ele é um pensador, um filósofo muito conhecido, né? Considerado o pai do positivismo. E o positivismo, veja que é um movimento filosófico que ele vai se espalhando, né, para todos os ramos do conhecimento, e ele ganha muita força na época da sua origem, né, ele ganha muita força na segunda metade do século XIX, certo? Você vê aí um boom do pensamento científico, né, você vê vários desenvolvimento de vários saberes, né, voltados ao ramo científico. Então você também tem, né, o positivismo como talvez o grande movimento em favor da razão e do conhecimento, certo? Tanto é que o positivismo, nesse período, ele influenciou vários ramos do conhecimento, não foi só as ciências humanas, né? Se você pegar arquitetura, você pega as ciências biológicas, você pega a própria medicina, né? E aí você tem um desenvolvimento exponencial do positivismo, certo? Inclusive nos exércitos, né? Enfim, vários ramos. O lema da nossa bandeira, Ordem e Progresso, é um lema inspirado no lema positivista, né? O Augusto Comte tinha o lema positivista que era Ordem, Progresso e Amor, né? Aqui no Brasil nós retiramos o amor, deixamos só ordem e progresso, né? Talvez isso tenha inserido alguma interpretação mais limitada do que seria o positivismo, né? Mas enfim, né? O fato é que, contextualizando, o positivismo ele exerce essa influência, e nas ciências humanas não seria diferente. Eu já falei para vocês que existiu, né, um saber necessário para a compreensão dos fenômenos sociais que estavam ocorrendo ali no fim do século XVIII, né, no fim do século XVII, XVIII, que são as revoluções, os conflitos sociais, a exploração do trabalho, as greves, né, as epidemias, o crescimento desordenado. E aí você tem uma situação muito complexa, muito complicada, e aí daí a necessidade que surge de você compreender esses fenômenos sociais novos, né, de massa que estavam começando a ocorrer, né? E aí o Augusto Comte ele tem um lema, um tema voltado à questão da física social, né? Nós não tínhamos ainda o termo sociologia, depois ele prega o termo sociologia, mas ele inicialmente prega o lema física social justamente porque a influência das ciências exatas frente às ciências humanas, né? As ciências exatas, elas posteriormente, você vai ter vários autores que vão fazer essa distinção entre ciências exatas e ciências humanas, né? Até porque ciências exatas é um objeto de pesquisa, de estudo das ciências exatas, são questões voltadas à química, à física, né? À temperatura, a objetos não vivos, né? E as ciências humanas, ela está sobretudo falando sobre o pensamento do indivíduo, né? Do ser humano em sociedade. Então, a partir daí, você não tem como fazer as mesmas projeções que você faz nas ciências exatas, certo? Mas para o período do Augusto Comte, isso estava muito em voga, né? Essa influência entre as ciências exatas,
frente a esse novo saber que ainda não se entendia como sociologia, mas esse novo saber necessário para tentar diminuir ou apaziguar ou remediar esses aspectos negativos aí que nós encontrávamos até então, certo? Como eu falei a você, de conflitos, de greves, de epidemias, de crescimento desordenado das cidades, etc, 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 certo? Então ele formula esse termo física social, mas ele queria designar o que com isso, né? Por que ele falava esse termo física social? Ele estava preocupado com um saber fundamentado em dados, né? Então, acompanha aí na nota de aula, ele vai dizer o termo física social para designar um campo de estudo que tem a sociedade por objeto, e esta concepção é denominada positivismo e exerceu enorme influência, como eu falei a vocês. Ela buscou identificar as leis fundamentais dos fenômenos sociais. Então, você percebe que ele está buscando leis, né? Ou seja, é sempre voltado a uma questão quase que irrefutável, né? Depois, a sociologia ela vai amadurecendo, ela vai tendo mais um pé no chão, ela vai sabendo os limites, né? E as qualidades que ela possa contribuir, certo? Mas no início ele estava buscando leis, né? Ele estava buscando leis, ou seja, era o resultado das suas pesquisas seriam quase que irrefutáveis, né? O fato é que hoje, né, nós não podemos antecipar, nós não podemos dar uma certeza absoluta, tal como nas ciências exatas, de como vai caminhar a humanidade, né? Mas claro que nós temos aí algumas possibilidades, né? E aí a sociologia, o pensamento fundamentado, ele pode tentar destrinchar esses problemas e tentar remediar. Por exemplo, no caso aqui do Covid, né? Qual seria o impacto da doença nas favelas do Brasil? Isso é uma pergunta que a gente pode fazer, né? Qual é o impacto do Covid nas favelas do Brasil? Será que as condições sanitárias potencializam, né, a incidência de vítimas? E isso é uma coisa que a gente pode constatar mediante o que? Mediante dados, mediante fundamentação, mediante o estudo da compreensão daquele contexto, daquele lugar, né? A gente não pode fazer nenhuma afirmação da sociologia baseada no achismo, né? Muitas vezes as hipóteses do autor, elas são contraditas pelos contextos locais, né? O autor, que é de fato cientista, ele não está preocupado em defender uma posição ideológica dele, mas sim interpretar o que está dizendo ali os dados, os fundamentos, certo? Então é nesse sentido, né? Então, por isso que eu avanço aqui e vou falando, né, que ainda segundo Comte, a história da humanidade tinha alcançado, nesse momento aí em que ele viveu, né, um estágio superior, certo? De contínuo progresso, né? Então, o Comte ele identifica a sociedade nessa contínua evolução, nessa linearidade, certo? Evolutiva, né? O pensamento ele vai se evoluindo até chegar no pensamento científico, certo? Inicialmente ele vai classificar em três posições históricas aí. Inicialmente ele vai falar sobre o mundo teológico, né, que era baseado no pensamento religioso. Então, se você tinha um conflito, se você tinha um conflito armado, onde houve muitas mortes, né, por um lado, ou então você tinha desastres naturais, você tinha epidemias, você tinha algo que era muitas vezes difícil de entender para a população da época, a resposta a esses problemas eram sobretudo respostas religiosas, né? Era vingança dos deuses ou de Deus, né? Eram respostas voltadas a um além, né? E isso caracterizou muito o pensamento religioso, né? O Comte vai dizer que isso aí é o pensamento teológico, né? A época teológica. Depois isso vai avançando, as sociedades vão tendo um grau de desenvolvimento, né, inclusive no campo do saber. E se o primeiro conhecimento do ser humano foi esse conhecimento religioso, ele vai se ramificando, vai se desenvolvendo, vai se ramificando para outros saberes, outros conhecimentos. E o conhecimento seguinte, o Comte vai dizer que é a era da metafísica, certo? A era
da abstração, ou seja, a era do conhecimento filosófico, certo? Então aí você já tem um nível aí de abstração que ela não dá respostas muito simplórias a problemas sociais ou naturais, né? E ele tenta ali complexificar isso, certo? E o pensamento seguinte, né, o conhecimento, a era seguinte é a era positiva, certo? Que é a era da conduta científica, certo? Você vê que tem seria difícil, impossível, pular do pensamento religioso de logo para o pensamento mais complexo, que é o pensamento científico, né? Então você tem aí no meio disso, você tem um pensamento filosófico, certo? Que vai amadurecendo até o ponto de chegarmos no pensamento científico, e o Comte vai dizer que nós estávamos, né, dali para frente no auge desse pensamento, certo? Então é basicamente isso. Claro que não existem, claro que não desapareceu, não se extinguiu o pensamento religioso, mas ele vai dizer que a ciência ela caminha de uma forma progressiva, né, e evolutiva, e que seria difícil ou quase impossível você voltar atrás, certo? Ele tinha uma situação interessante, que era a religião positiva, né? Isso é interessante falar, porque ele já até, inclusive procurei na internet, igrejas do positivismo e tal, na qual as imagens são de filósofos, de grandes cientistas da nossa era. E ele tinha um pensamento que era o seguinte, que era de fazer com que o indivíduo ele tivesse um gosto, digamos assim, né? Cultivasse, certo? Esse pensamento científico, né? Ele cultivasse o pensamento científico. Ele tinha isso como também um objetivo, né? De que o ser humano ele prezasse pelo pensamento científico, né? Daí a questão das igrejas positivistas, né? Não deram muito certo, né? Mas a intenção dele nesse sentido era boa, era interessante, certo? Para quem defende o pensamento científico, né? Claro. Então, finalizando, pensamento científico manifesta-se a conduta científica, sobretudo baseada na observação, como eu já falei para vocês, na comprovação empírica e, no caso do Comte, na formulação de leis sociais, né? Na formulação de leis a partir dessa observação e dessa comprovação empírica. Como eu falei a vocês, o pensamento científico ele vai tendo mais um pé no chão, né? Sobretudo das ciências humanas, vai tendo mais um pé no chão com o desenvolvimento de 100, 150 anos para cá. Ele vai aprimorando, certo? Tecnicamente, até onde ele vai, quais são os limites do pensamento científico. Mas nesse contexto do Comte, essa influência do pensamento das ciências exatas era muito forte, né? Era muito forte. E isso ainda tem respinga, inclusive em outros autores, como Durkheim, certo? E outras correntes durkheimianas posteriormente. Mas de forma mais sensata, digamos assim. A gente vai estudar ele, né? O próprio Durkheim, vai ver que ele desenvolve bastante essa ideia. Uma última distinção que eu queria fazer para vocês é com relação ao pensamento positivo, né? Filosofia positiva e o positivismo. São coisas no direito, né? São coisas distintas, certo? Positivismo no direito está falando sobre esse ramo do direito em que há a lei posta, né? O direito positivo se contrapõe ao direito natural, né? Isso aí vocês estão vendo na disciplina de introdução, por exemplo. O positivismo filosófico, que é isso do Augusto Comte, ele é um movimento científico dentro das várias áreas do saber humano, certo? O positivismo jurídico, ele está voltado a essa questão da lei, né? Da obediência à lei, né? Da lei posta, da lei escrita, e aí se contrapõe com o direito natural, certo? Mas não são a mesma coisa. Pessoal, falando do Augusto Comte, prosseguindo
a nossa nota de aula, nós vamos começar o Karl Marx, certo? Hoje a gente fala do Karl Marx, Augusto Comte, depois a gente vai avançando para Max Weber e Durkheim. E aí a gente finaliza esse tema da aula, certo? O Durkheim, ele é considerado um clássico da sociologia, embora muitas vezes ele não tinha como objetivo fundar uma ciência nova, diferente do Durkheim e do Weber, né? Tanto o Durkheim como o Weber tinham esse objetivo de fundar uma ciência nova. O Karl Marx, ele tinha um objetivo principal, era uma transformação social, mas para isso você tinha que entender o capitalismo, entender como funciona o capitalismo, como funciona a sociedade, e daí, a partir disso, é que se inclui ele como um clássico da sociologia, certo? Porque ele também tem uma vertente, tem um posicionamento teórico de entendimento da sociedade, assim como os outros dois, certo? E muitas vezes de formas distintas, certo? Tanto o Max Weber como o Durkheim e o Karl Marx, eles têm pensamentos distintos, às vezes não tão distintos assim como a academia às vezes tende a separar, mas eles tinham pensamentos distintos. A gente vai falar isso, concepções de cada um aqui, certo? O primeiro que eu queria chamar a atenção, portanto, é o Karl Marx, e a primeira categoria que eu queria falar sobre vocês é a categoria trabalho, que é muito importante, muito cara para o Karl Marx, sabe? Até porque ele vai dizer que o trabalho humano, ele foi fundamental para o domínio da natureza, né? E só existiu civilização, né, o desenvolvimento econômico, quando você passa a dominar a natureza. Nesse sentido, a sociedade industrial, por sua vez, ela é a expressão máxima da categoria trabalho, porque foi ela que potencializou muito mais, né, gerando essa independência, digamos assim, do homem às intempéries naturais, certo? Claro que hoje nós temos um pensamento voltado a um ambientalismo e tal, mas isso não era uma realidade no século XIX, né? Então ainda não se tinha ainda essa noção de que o ser humano deveria ser cuidado, né? Deveria ser prezado. Inclusive as esquerdas hoje, né? O pensamento até redundante do marxismo ortodoxo, ele faz essa defesa do meio ambiente e tal, contra o capitalismo nesses termos, mas nós não encontramos isso ainda no Karl Marx, mas por conta dessa noção de que na época, né, a sociedade, o mundo poderia suprir todas as demandas humanas, né? Mas a questão aqui é essa, né, de que o trabalho é uma categoria central para o marxismo, né? E é tão central que, a depender do modo de produção, nós temos uma realidade específica de uma sociedade. No capitalismo, nós temos basicamente duas classes sociais. Temos ramificações dessas classes, mas nós temos duas classes sociais principais. Temos a classe que detém os meios de produção e temos a classe que vende sua força de trabalho, certo? Ou seja, a classe que detém os meios de produção, elas detêm os instrumentos para produzir algo. Então vamos supor uma produção de carros, né? Os burgueses, né, são os classificados como os que detêm esses meios de produção. Eles têm a matéria-prima, certo? Eles têm a mão de obra, eles têm as instalações, né? Tudo isso voltado, né? Tudo isso promove a efetivação da produção, certo? Enquanto o proletariado, o que ele tem? Ele tem apenas a força de trabalho, né? Ele não tem os meios para produzir, ele tem a força de trabalho. Claro que a força de trabalho ela é fundamental, né, dentro de um ciclo produtivo, mas se você não tem os meios de produção, se você não tem os instrumentos para fabricar aquele carro, né? Vocês já viram aquelas fotos, né? Muita coisa automatizada, muitos instrumentos, né? Se você não detém aquilo, então você não toma de conta, você não gere, você não organiza aquela produção, certo? E aí você não dita também o valor da sua remuneração, por exemplo, né? Que são uma das consequências do modo de produção capitalista, né? Que esse
valor do trabalho exercido pelo trabalhador é feito de forma mais ou menos desigual, porque quem dita esse valor, além de outras questões econômicas, mas é sobretudo quem detém aquele meio de produção, né, que é o empregador, certo? Então, diante desse contexto, estou falando aqui estou falando aqui na visão do Marx, né? Estou falando aqui na visão marxista que eu tenho que passar para vocês agora, certo? Existem outras visões, como eu falei para vocês. Existem outras visões sobre o mesmo fenômeno, certo? Interpretações distintas do mesmo fenômeno, mas aqui eu estou falando da interpretação marxista, né? Pessoal, então, voltando, nós temos aqui dentro do capitalismo duas classes principais. O Karl Marx vai dizer que as sociedades, desde o início da sua história, ela é uma sociedade de luta de classes, certo? Então as classes elas estão se degladiando, elas estão entrando em conflito direto, né? E a resultante disso é a sociedade que nós vivemos, né? Então nós tivemos aí uma sociedade escravista, tivemos uma sociedade feudal, e agora nós temos uma sociedade capitalista, né? E no capitalismo nós encontramos duas classes principais, a burguesia e o proletariado. Um conceito importante do Karl Marx, que eu acho que deve ser dito para vocês, é o conceito portanto, de infraestrutura e superestrutura. Anotem e vejam na internet também, em outras plataformas, o significado desse conceito, certo? Vai ser importante para vocês. Esse conceito ele faz uma analogia, certo? Com relação a um prédio, certo? Com relação a uma casa, um prédio, a alguma edificação, certo? E vai falar da infraestrutura e da superestrutura. A infraestrutura é aqueles componentes básicos, né? Base dentro de uma sociedade, né? E aí, pela analogia, o Karl Marx vai dizer o quê? Vai dizer que a infraestrutura é... Oi, Bernardinho. Bem, então, pessoal, voltando aqui, o conceito de infraestrutura e superestrutura. Infraestrutura, no caso, seria o modo de produção, certo? E a superestrutura, tudo que decorre desse modo de produção. Karl Marx tem uma posição, um pensamento que é o seguinte: o sistema econômico, ele determina, certo? Ele condiciona as ações humanas. Todas as demais criações humanas são decorrência desse sistema econômico, certo? Então você tem a superestrutura como a base, né? A infraestrutura como a base, né? Que é o sistema econômico, e você tem a superestrutura. A superestrutura são as ideologias que são criadas, são as leis que são criadas, muitas vezes em defesa desse sistema econômico em específico, certo? O próprio Estado, em última instância, a rigor, o Karl Marx vai concluir dessa forma, que o próprio Estado ele exerce uma dominação, certo? Uma dominação diante o fato de fazer essa defesa do sistema econômico em vigor, né? Do sistema econômico em vigor. Claro que as próprias transformações dentro desse sistema econômico pode gerar as condições para a sua extinção, certo? Karl Marx ele tem um pensamento muito voltado também a contradições, né? A dialética, digamos assim, a luta de classe, como eu estava dizendo a vocês, né? Então, algumas condições dadas dentro desse sistema econômico pode gerar sua superação, certo? Tanto é que ele vai falar sobre o poder, né, a partir de uma organização da classe proletária, né, que era inclusive a única classe com condições de superar esse sistema capitalista, até porque o sistema capitalista para o Karl Marx era o sistema da burguesia, né? Era o sistema na qual existe uma classe social que domina outra classe social, né? E aí ele vai dizer que o tempo todo nós estamos pautados nessa luta de classe, vai dizer. E perceba que, como eu já falei para vocês nas aulas passadas, ele viveu uma época em que nós não tínhamos praticamente direito trabalhista, né? Nós não tínhamos regulamentação da atividade laboral, certo?
Então nós tínhamos aí um alto índice de exploração, de trabalhos diários, aí que ia pelas suas 14 horas, 16 horas diárias, não tínhamos férias, nós tínhamos grávidas, crianças trabalhando, talvez trabalho insalubre, trabalho pesado, certo? Então, esse era o contexto que o Karl Marx ele viveu, né? E aí nós temos isso foi o que ele visualizou, certo? Então, para ficar bem claro com relação ao conceito de infraestrutura e superestrutura, eu vou ler aqui para vocês e aí depois a gente tira as dúvidas no WhatsApp, certo? A infraestrutura, acompanha aqui no que está destacado, seria o conjunto de relações de produção, ou seja, as relações de classes estabelecidas em uma determinada sociedade, né? E aí vocês lembram daquela aula que eu falei para vocês sobre a mudança da manufatura, né? do artesanato, do artesão para a manufatura, até chegar no período capitalista, né? E a partir também da efetivação da divisão social do trabalho, que fez com que aumentasse as produções. Eu dei até exemplo do sapato, né? Então é isso, né? A infraestrutura, ou seja, o modo de produção, no caso aqui o modo de produção capitalista, né? Ele vai desenvolver, né? Por sua vez, outras ideologias, né? Outras formas de dominação da sociedade, né? Outras formas de dominação da sociedade, certo? E a infraestrutura, vamos ler aqui, a infraestrutura se ergueria, a superestrutura, ela corresponde às formas de consciência social em geral, certo? A política, a filosofia, a cultura, as ciências, as religiões, as artes, o direito, tudo isso seria resultado desse modo de pensar, né? Dessas visões de mundos decorrentes do modo de produção, né? Por isso que, em última instância, no sistema capitalista, você tem um direito que ele defende a propriedade privada, né? Possivelmente, num outro sistema econômico, você, no caso do comunismo, por exemplo, você não teria um direito que defenda a propriedade privada, certo? Aqui estou apenas analisando o pensamento coerente com esses conceitos de infraestrutura e superestrutura, certo, pessoal? Então, a superestrutura é derivada do conflito de interesses das diferentes classes que fazem parte da base econômica de uma determinada sociedade, certo? A função da superestrutura é, portanto, manter as relações econômicas que constituem aquela infraestrutura, ou seja, a infraestrutura é o modo de produção, no caso aqui nós estamos falando do modo de produção capitalista, e a superestrutura são todas aquelas condições econômicas e questões ideológicas, políticas, artísticas, de visão de mundo, do mundo jurídico, certo? Que vão, de certa forma, trabalhar, que vão, de certa forma, manter, né, esse modo de produção específico, o modo de produção capitalista, certo? Então, nesses termos, vamos seguindo aqui a nota de aula. Outras conclusões que a gente pode ver, veja aqui que eu destaquei, né? Podemos concluir, de acordo com o marxismo, que o modo de vida econômico, produção da vida material, ou seja, a infraestrutura, ou seja, o modo de produção, condiciona o processo da vida social, política e intelectual das sociedades. Ou seja, o modo de produção, em última instância, ele condiciona as ações humanas, né? Ele faz com que o indivíduo ele incorpore, por exemplo, o modo de produção capitalista como algo natural, certo? Claro que ele incorpora como algo natural, porque ele seria, de acordo com o pensamento marxista, bombardeado, certo, por instituições,
por meios hoje em dia, por meios de propaganda, né, por apelos consumistas ou algo desse tipo, ele é bombardeado o tempo todo para naturalizar esse sistema, certo? Como um único válido, como um sistema natural do ser humano, né? Mas ele vai questionar isso, ele vai dizer que esse sistema não é um sistema natural, é um sistema que se segura por conta da superestrutura, certo? Ou seja, por conta das ideologias, por conta das instituições que defendem, em última instância, o sistema capitalista, certo? Então, assim, por condições de dominação. Aí outros marxistas da atualidade vão se perguntar, né? O que faz, por exemplo, um indivíduo, ele morador de uma favela, trabalhar como autônomo, ganhando pouco, muitas vezes sem saber como é que vai ser o dia de amanhã, né? E como é que ele faz para ele ir todo dia para o trabalho, sei lá, vender bombom na calçada, e ele não se revoltar com essa condição, né? A não ser partindo muitas vezes para as drogas ou algo assim, mas não se organizar e se mobilizar enquanto coletivo, né? Ou seja, o que faz com que o indivíduo ele tenha uma vida sofrível, certo? E ao mesmo tempo ele tenha uma dominação tão forte dentro de si, né? Seja dominado por essa ideologia, que faz com que ele não se revolte, né? Isso é algo a se pensar dentro da corrente marxista, certo? E ele vai dizer que uma superestrutura bem feita, digamos assim, uma superestrutura ela tem esse objetivo de dominação e de legitimação do meio de produção, no caso aqui o capitalismo, certo? Vocês leiam a nota de aula e a gente vai avançando, certo? Na explicação posteriormente. A gente não pode ficar só nessa aula aqui, né? Mas a partir do momento que vocês vão assistindo essa aula e vão lendo, a gente vai obtendo também o feedback de vocês, e aí a gente vai tirando as dúvidas, certo? Pessoal, um outro conceito importante é a mais-valia, né? Um conceito econômico, abstrato, todos esses conceitos são abstratos do Marx, sabe? São muito abstratos e às vezes é difícil você explicar assim. É importante também ter uma leitura da obra, certo? Então, de autores que explicam o Marx. Mas vamos tentar passar da forma mais didática possível, que seria a mais-valia, né? Mais-valia, vamos ler aqui na nota de aula, mas a mais-valia seria o seguinte: o trabalhador, ele trabalha, produz, vamos supor que o exemplo da xícara, né? 50 xícaras por dia. Ele produz 50 xícaras por dia. Cada xícara dessa, vamos supor que é 10 reais, certo? 10 reais. Então, se ele produziu 50 xícaras, 50 vezes 10, 500 reais, né? Então, ele produz esse valor de 500 reais por dia. Aí ele ganha R$ 1.000 por mês, né? E aí ele trabalhando, vamos supor, 20 dias, aí você multiplica 500 vezes 20, né? Veja aí o valor que dá. Eu não sou muito bom de matemática, mas dá um valor muito maior do que o salário dele, né? É isso que o Marx está falando, né? Ele vai dizer que é condição do sistema capitalista o indivíduo produzir mais do que ele de fato ganha, certo? Ele vai desconsiderar, a rigor, em última instância, ele vai dizer que o empresário, ele seria até, numa economia planificada, numa economia organizada, seria totalmente descartável, tá entendendo? Seria descartável, porque quem produz mesmo ali é o trabalhador, né? Então, ele vai dizer que esse lucro que o empresário obtém é em cima do que? Em cima do trabalho do proletário, né? É em cima desse trabalho, o cara vai e produz
50 canecas dessas a R$ 10, e aí produz R$ 500 por dia. Você calcular 500 vezes 20, dá 25 mil, né? 25 mil? Dá 25 mil, né? E aí ele ganha R$ 1.000 de, de salário, certo? Eu tô falando aqui uma hipótese, né? Claro que você nem contar uma xícara dessa, né? Mas a rigor, a grosso modo, isso é o que significa o sistema capitalista para o Marx, certo? Sempre o trabalhador vai produzir mais do que ele recebe. Até porque se o trabalhador produzisse, ganhasse o tanto que ele recebe para produzir, não ia existir lucro numa empresa, né? O empresário não iria também investir, né? Não iria também empreender para ganhar nenhum lucro, né? Aí, claro que dentro do sistema capitalista, nós tivemos aí uma questão que foi a seguinte: nesses 150 anos para cá, 200 anos para cá, que essa margem de mais-valia ela vai aumentando ou diminuindo, a depender do contexto, né? Do contexto da época, né? Tem sociedades mais desenvolvidas em que essa mais-valia, ou seja, o lucro que o empresário obtém em detrimento da produção do trabalhador, ele é menor, né? Você pega as sociedades mais desenvolvidas, você pega o poder de compra da classe proletária, é bem maior do que das sociedades desenvolvidas, né? Ou seja, a mais-valia do empregador, a depender do sistema capitalista da nação que você está falando, você vai ter uma mais-valia X, né? Ou então, às vezes, o contexto também muda, né? Há um crescimento econômico, há um aumento do real, digamos assim, do poder de compra da classe proletária, né? Existem várias condicionantes aí que modificam, que interferem, né, nessa questão da mais-valia, certo? Então é isso, né? Espero que tenha entendido. Vamos tirando as dúvidas, mas a mais-valia é sobretudo esse percentual aí, esse de valor que fica no bolso do empresário, e o empregado, ele produz várias, né? Em termos de valor, ele produz muito mais do que aquilo que ele acaba recebendo no final do mês, certo? Mas aqui, ó, vamos dar uma lida para ver se esclarece para você. A mais-valia é o nome dado por Karl Marx a diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador, certo? Que eu dei o exemplo da xícara, né? Que seria a base do lucro do sistema capitalista. Mais-valia explica como o proprietário dos meios de produção extrai e se apropria do excedente produzido pelo trabalhador, pagando-lhe apenas uma parte das horas trabalhadas. Então, se o trabalhador produz 50 dessas por mês e vende a R$ 10, né, o empresário vende a R$ 10, então você calcula aí R$ 500. Mas esse número também é real, né? 50, né? Mas se ele produz 50 por semana, que eu falei, né? 50 por dia, né? Pessoal, então é isso, né? O último quesito que eu queria falar aqui era do Estado, né? Concepção de Estado para o Karl Marx, né? O Estado, se a gente for fazer aqui a reflexão inicial, que eu falei dos conceitos de infraestrutura e superestrutura, o Estado seria o quê? Seria a infraestrutura ou seria a superestrutura? Seria a superestrutura, né? Porque a infraestrutura é o próprio modo de produção capitalista. E de todas aquelas instituições, inclusive o Estado, né, que acabam por promover, né, por defender, digamos assim, por incutir uma certa dominação frente aos indivíduos, e que aquele sistema é o sistema natural. E aí o Estado, ele tem esse papel, de acordo com Marx, dentro da nossa modernidade. O Estado, ele é um instrumento de dominação da classe que detém o poder, certo?
Então o Estado ele domina aquela classe que tem as outras, as demais classes, e representa a classe que tem o poder. Por isso que o Estado ele tem instituições como polícia, como que vão, por exemplo, reprimir greves, né, que vão reprimir qualquer situação de revolta social, porque o importante seria manter aquele contexto, né, aquela situação que já nos encontramos presente, que é o do próprio sistema capitalista, certo? Eu botei aqui uns links para você avançar no estudo, certo? Espero que a gente consiga aprofundar isso a partir da leitura, e qualquer dúvida estamos aqui para tirar, viu? Forte abraço e até a próxima aula.